Graça e paz, irmãos. Hoje o testemunho é sobre o poder de declarar aquilo que você espera, mas não vê. Ou seja, de chamar à existência as coisas pela fé. E eu vou começar dando a base bíblica. Está lá no livro de Lucas, capítulo 1. É a história de Zacarias. Tá? Eu vou falar do versículo 5 até o versículo 20, que diz assim, eu vou resumir para vocês, que havia um sacerdote chamado Zacarias, ele estava servindo no templo, ele foi escolhido para levar o incenso, a hora do incenso. O incenso na Bíblia significa a oração dos santos, e ele estava lá no Santo dos Santos apresentando a oração que era exigida, e se apareceu para ele um anjo chamado Gabriel, e ele trouxe uma nova, uma notícia, uma boa notícia. E ele dizia, olha, tua esposa Isabel ficará grávida, dará à luz a um varão, e ele se chamará João Batista, não beberá vinho, será grande diante de Deus e dos homens, e vai preparar o caminho do Senhor. Aí, no versículo 18, Zacarias ele chega para o anjo e pergunta, como é que eu vou saber se isso é verdade? Interrogação. Estou muito velho, minha mulher também. E o anjo disse, eu sou Gabriel, servo de Deus. Ele me mandou falar com você e te dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Olha que tremendo. Aprendam, irmãos. A promessa tinha sido liberada, através da palavra. Só que Zacarias ele não cria. E o que o anjo fez? O anjo fez com que Zacarias ficasse mudo. Por que ele fez isso? Porque a palavra ela não foi criada como meio originário de comunicação. Nós nos comunicamos pela palavra, mas a primeira menção da palavra na Bíblia é para criar. Quando Deus disse, haja luz, haja vida, haja seres viventes, multipliquem-se e por aí em diante. Então, o princípio da primeira menção diz, sempre que algo acontece na Bíblia uma primeira vez, todas as demais fases ou menções daquilo na Bíblia, transmite-se o conteúdo original. Então, resumindo, fala na Bíblia significa criação. Jesus, em João 6,63, parte B do versículo, disse o que? As palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito e vida. Espírito e vida. Então você fala assim, mas tá bom, a palavra é para criar algo. Mas quem criou no começo foi Deus, não foi o homem. Ao homem foi dado o poder de criar? Será que não? Quando Jesus disse que toda a autoridade tinha sido dada a ele e deu aos seus discípulos, aos seus filhos, ele deu poder para criar também, toda a autoridade. Ele não falou a autoridade A, B, C, menos esta, menos aquela. Quando tem em João 14, que você aceita Jesus como único Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo passam a habitar dentro de você. O que significa isso? Deus ele confere a vida zoe dele a você. Vida zoe é a vida incriada, a vida do próprio Deus. O sopro de vida de Yahvé. E aí você vai o quê? Exercer isso aqui na terra. Mas isso é muito para mim, isso parece uma confissão positiva, parece o segredo. Parece aquelas pessoas que ficam mentalizando as coisas para que aconteçam. Essas pessoas realmente dizem isso. Mas pergunta se isso ocorre na vida delas. Geralmente não. Geralmente não, por quê? Porque não são filhos de Deus. Quando você é filho de Deus, quando você crê em Jesus, o aceita como único Senhor e Salvador, crê com seu coração e confessa com a sua boca. Aí você está criando coisas no mundo espiritual. E eu quero dar 3 breves testemunhos para não alongar muito o vídeo. Primeiro a gente foi na palavra, tanto que ele ficou mudo. E ali, depois, você continue lendo o capítulo, lá pelo versículo 50, 54, vai chegar a época do nascimento de João Batista. E aí João Batista nasce, ao 8º dia ele é apresentado no templo, e eles perguntam para Maria, como se chamará o nome da criança?
E ela falou, vai se chamar João. E as pessoas falaram, nossa, mas é estranho, porque não tem ninguém com esse nome na tua família, e não é o nome do pai. Aí fizeram sinais para Zacarias, Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, ele se chamará João. A partir daquele momento em que Zacarias declara, através da escrita, que ele se chamará João, ou seja, ele crê e escreveu. A boca de Zacarias se solta e ele passa a falar, e todos se admiram disso. Logo na sequência ele é cheio do Espírito Santo e passa a profetizar. Por que Zacarias não pôde falar coisas ruins? Por quê? Porque quando você tem incredulidade e lança palavras de incredulidade, essa é a antítese da fé, ou seja, é o oposto da fé. E é pela fé que você traz todas as coisas à existência no mundo espiritual. Todas. Não existem impossíveis para Deus. Já falei em outros vídeos, né? Já vi curas e milagres, já vi 3 curas de síndrome de Down. Então, a gente precisa entender que Deus faz pelo poder da palavra. E 3 testemunhos que eu vou dar no dia de hoje. O primeiro de uma casa que eu fui alugar. Eu cheguei na igreja, o irmão falou assim, ó, Deus diz para você, vai lá, coloca a mão no muro e declara o valor que você deseja pagar na casa. Eu falei, amém. Eu fui fazer uma visita numa casa que eu iria alugar e pus a mão no muro e declarei, falei, ó, Senhor, eu pago até tanto nessa casa. E o aluguel saiu pelo exato valor que eu declarei. E olha que bênção. E aí você fala assim, mas por que Deus fez isso? Porque havia um propósito do reino de Deus. Eu me mudei para aquela casa apenas porque ele queria salvar uma mulher em um culto que eu fiz numa praça no dia 27 de dezembro, às 10 da manhã. Convidei 4 pessoas na rua naquele dia e aquela pessoa aceitou e retornou para o Senhor. O Senhor só tinha aquele propósito naquele local. E ali ele fez o quê? Depois que eu cumpri esse propósito, ele nos levou a outro lugar. Esse outro local, minha esposa falava assim, não, eu quero piscina, eu quero que seja perto do metrô, eu quero que tenha isso, sacada. E eu falei, nossa, mas eu não tenho condição de pagar isso. Muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho, a gente esquece do pai que a gente serve, né? Que é o dono do ouro e da prata. Aí a minha esposa falou, não, eu sou filha de Deus, Deus vai preparar isso. Eu falei, eu só posso pagar até tanto, não tem condição. Falei de novo, ela falou, não, ele vai. Então você vê a fé dela. Resumindo, fomos para um prédio perto do metrô, com sacada, com piscina, exatamente até o valor que eu conseguia pagar, que era pouco, e que naturalmente não haveria um aluguel de um apartamento desse naquela localidade por aquele valor. E o último testemunho, né, que é talvez o mais impactante, havia em São José do Rio Preto um pastor da igreja Videira, e ele passava, tinha um morador de rua que sempre estava alcoolizado, drogado, e ele passava e falava assim, ó, você ainda vai entrar nessa igreja e você vai congregar aqui, para esse morador de rua. E toda vez ele falava, e eu acabei evangelizando esse morador de rua lá em São Paulo, e ele contou para mim assim, ele falava assim, não, eu só queria o dinheiro dos crentes, eu só queria guardar os carros e fazer o que eu tinha que fazer. Mas aprove a Deus colocar ele no nosso caminho, evangelizamos, ele aceitou a Jesus, ele passou a frequentar uma célula lá em São Paulo, ele confessou seus pecados, ele foi ao encontro com Deus, ele foi batizado com o Espírito Santo. Nossa, foi maravilhoso, ele orando em línguas, né? A gente via a mudança de semblante. Ele que usava crack, ele parou de usar crack, ele não usa mais crack, ele não usa mais cocaína, ele não bebe mais. Ele acabou retornando para São José do Rio Preto, ele acabou constituindo família naquele local e ele voltou a congregar na igreja de São José do Rio Preto. Eu falo voltou, eu errei. Na verdade ele passou a congregar, porque o pastor declarava isso. Ele congregou lá por um tempo e agora está em outra denominação. Então você vê o poder de uma semente, o poder de declarar e de chamar à existência aquilo que você deseja ver. Então, o que fica de ensinamento para você que está ouvindo esse vídeo? Muitas vezes você olha para você e fala assim, ó, poxa, mas eu sou o menor da minha casa, eu sou aquele que foi esquecido, eu sou o menos capaz. Assim como
Gideão falou, assim como outros homens de Deus no passado também falaram. Mas a partir do momento em que você confessou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, você pode ser desse tamanhinho. Você pode se ver como um gafanhoto perante todas as dificuldades, perante todas as circunstâncias que se apresentem diante de ti. Só que não se esqueça, você tem um Pai que ele é maior do que todas as coisas. O nome de Jesus está o quê? Sobre todo nome. O nome de Jesus, ele é maior que a doença, ele é maior que a morte, ele é maior que a falta de recursos. Não tem nome que você possa nomear, nem aqui nem no porvir, que é maior que o nome de Cristo. E ele deu o direito de usar o nome dele, nos deu esse direito. Então, quando você pega e declara coisas que estão alinhadas com a palavra de Deus, quais? Eu sou um filho amado, eu sou abençoado, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando você declara as promessas bíblicas que Deus diz sobre você, sobre a tua vida, sobre as tuas finanças, sobre o teu casamento, sobre o teu emprego, sobre os teus filhos, sobre o teu ministério, isso vai acontecer. Porque é uma promessa de Deus que nós temos o que? O sim e o amém. Ou seja, é o joinha de Deus sobre a minha e a sua vida. Quando nós pedimos coisas alinhadas com a palavra de Deus e buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, se Deus te dá uma promessa e você começa será? Será que é para mim? Acho que não vai dar certo. Eu vou fazer aquela entrevista de emprego, mas eu acho que eu não vou passar. Sai de casa, fala assim, acho que não. Sabe aquela pessoa negativa? Irmão, se você anda assim, você está semeando coisas ruins sobre a tua vida. E eu vou te dizer, infelizmente, você vai colher. Por quê? Porque são palavras. Palavras são sementes. Como que você diz? Dá mais um fundamento bíblico para mim. Parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Uma semente caiu em boa terra. Qual que é a semente? A palavra. Então, aquilo que você declarar sobre a sua vida é aquilo que você vai ver realizado na sua vida. Então, irmão, esquece. Se você um dia pronunciou palavras ruins sobre a vida dos teus familiares, sobre os teus negócios, sobre qualquer circunstância, se arrependa hoje. Fala assim, Deus, então agora eu entendi o significado das palavras. E eu declaro que a partir de hoje eu sou abençoado. A partir de hoje isso não ocorrerá mais na minha vida. E toda palavra contrária que foi lançada sobre a minha vida, ou que eu lancei sobre a vida de alguém, eu cancelo no poderoso nome de Jesus. E declaro que sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que me cercam, somente é aceita a bênção de Deus. Então você vai mudar o que é a sua mente, vai ser renovada a sua mente hoje, para que você passe a chamar à existência as coisas que não existem como se já fossem, é pela fé. E o último testemunho é do Walt Disney. O Walt Disney, ele projetou, né? O Walt Disney, o criador do Walt Disney se chama Walt Disney. Ele criou aquilo. E ali, ele morreu antes de ter todo o complexo construído. Quando foram inaugurar, chegaram para o irmão dele e falaram assim, se o seu irmão estivesse aqui, ele veria isso aqui. Aí o irmão dele falou assim, eu vou te corrigir. Na verdade, isso aqui só existe porque um dia ele viu antes de existir. Isso é a fé. Esses são os projetos que você muitas vezes vai dar início sem ter todas as coisas, mas pelo poder de uma palavra de Deus, pelo poder da fé. E conforme você vai andando, Deus ele vai colocando o chão para que você caminhe. Deus ele tem um imenso prazer na tua vida e ele deseja te abençoar de tal maneira que se você soubesse, você não estaria chorando, você estaria glorificando o nome dele. Então que Deus te abençoe e que você seja exitoso em tudo aquilo quanto faça, porque em Deus você tem o sim e o amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.